Estamos aqui quase na véspera de Liam completar 15 anos, que já faz tempo, né? O menino tá com 2 meses e meio praticamente. Vai fazer 3 dia 4? Não, 3 dia 4, vocês entenderam. E só que a gente esperou pra gravar esse vídeo pra entender o desenrolar das coisas. A gente não gosta de se precipitar, ainda mais... É porque a janela tá aberta e entra bichos exóticos aqui. A gente acredita muito na adaptação, no desenrolar das coisas. Todo mundo precisa de tempo, a gente, o bebê, a irmã mais velha. Então vamos falar um pouco de como que foi essa reação da Annelive, a interação da Annelive e do Liam. E se você também tiver mais de um filho aí, ou se você é madrinha, enfim, conta como foi a experiência daí, porque não pra gente comparar, tá? Não é pra isso não, é pra gente complementar as experiências, pra gente entender outros cenários e como que vocês lidaram com isso. Eu acho que uma coisa que a Ju falou, hoje o Liam tem 2 meses e meio, mas é uma constante mudança, né? Então a gente sabe que... Tá rolando personal stylist aqui? Então, você pode continuar falando. A gente sabe que é uma constante transformação e assim, nessa idade, crianças pequenas mudam a cada semana. A gente vê isso com a Annelive ainda com quase 3 anos. Toda semana, a cada mês tem coisa nova, novos aprendizados, novas surpresas. Hoje aqui em casa a gente teve uma. Então assim, todo dia a gente tem novas percepções. O que a gente pode falar está sendo esse começo de 2 meses e meio. A gente até esperou para gravar e mudou muito do primeiro mês para o segundo, né? Então assim, eu posso começar falando de como foi as primeiras 3 semanas. Então a gente teve aquele vídeo que a gente compartilhou com todo mundo por aí da Annelive recebendo o Liam aqui em casa. É legal contar como ela recebeu também. Não, e pode até colocar isso no vídeo, foi incrível, foi lindo, foi emocionante, maravilhoso, foi uma coisa assim que eu nunca tinha imaginado que um momento poderia ser tão intenso. Vem aqui, espera, vem com o papai, vem. Foi um novo parto, basicamente, pra mim, assim, ver a minha filha receber o meu filho. Foi muito emocionante. Foi, demais. E vou fazer um adendo, tá? Engraçado, a Paty da Doma Arquitetura me escreveu quando ela viu o vídeo, ela, Ju, eu também fui ignorada, vocês viram, eu fui ignorada. Mas sabe o que? Eu fiquei feliz, porque o meu receio era que ela ignorasse ele. E poderia acontecer, né? Às vezes acontece. Sim. Mas a gente fez de uma forma de apresentar os dois, né? Então eu, filha, que saudade de você, tipo, dando toda a atenção ali naquele momento pra ela. E ela, Liam. Quero ver meu irmão, e foi no irmão. E eu falei, meu, que bom, ufa, uma coisa a menos. E aí depois vieram outras coisas, mas a reação dela de começo cara, né? foi muito boa, porque na gravidez às vezes ela não falava muito sobre, ela não se interessava muito, foi se interessando depois, quando a barriga começou a crescer mais e tudo mais. Então assim... A gente não puxava demais também, a gente sempre compartilhava, né, na gravidez da Ju, falava, mas dava o espaço dela. Exato. E aí, enfim, ele chegou em casa, foi todo aquele momento lindo e isso persistiu na relação entre os dois. Eu tenho muitos amigos, muitos conhecidos, familiares que passaram mais perrengue, vamos dizer, mais desafios com a relação, ou seja, a reação do mais velho com o mais novo. A gente não teve aqui em casa esse desafio do maltrato ou tipo, nada direcionado dela pra ele, entende? Ainda não tivemos. Ainda não. Então ela foi muito carinhosa, ela sempre foi muito atenciosa e teve esse carinho pra ele, mas nas primeiras 3 semanas o que aconteceu aqui em casa foi que ela começou a querer a nossa atenção o tempo todo, né? Foi o jeito dela de aprender a lidar e entender que não era mais ela o tempo todo e que eu e a Ju, a gente teria que fazer um esforço, a gente teria que também aprender a ser pais de 2 filhos, né? Porque isso muda, você está acostumado com uma filha, eu sou filho único, a Ju é filha única, a gente cresceu
sem, né? Eu cresci com muitas amigas filhas únicas também, a maioria. Tá. Eu não, eu já cresci com muita minha família que teve Lá na Dinamarca são muitos filhos, geralmente, né? Aqui Sim. é de um pouco diferente. Na minha época, na minha geração, eram muitas filhas únicas. Tá. Falo filhas porque eu estudei em colégio de freira. Só tinha amiga na escola, e a maioria. O que a gente percebeu, de fato, né? Que ela pedia o colo o tempo todo. Ela queria as coisas no momento dela, senão ela fazia escândalo, senão era aquele escândalo, aquela gritaria, aquele choro sentido. Choro sofrido. Esse choro sofrido vinha mais, gente, de noite, sabia? Quando a gente já tava se preparando pra dormir, não sei o que acontecia, o que passava na cabeça dela. Mas eu vi alguma sensação forte que ela tinha esse choro sofrido toda noite. Mas é porque a noite sempre foi um momento que, acho, né, que a gente sempre deu muita atenção, a gente sempre tem esse momento noturno, eu e você e ela, sempre foi era a isso. nossa rotina de nós três. E agora à noite era banho no Liam, banho nela, e às vezes um escândalo pra tomar banho. Então era um momento que a gente tinha que fazer o bom revezamento, porque clica no chuveiro com ele e eu pego ele e seco. E o Liam demandando, principalmente no primeiro mês e meio, muito atenção da Ju. Então era muito. Ele mamava em hora. Então, assim, o nosso início com ele foi muito intenso e, assim, ela percebeu. Mas. Para nossa sorte, assim, eu acho que o que me deixou muito feliz foi que a gente não teve essa reação, que também é normal quando a criança tem essa reação com o irmão mais novo, isso a gente sabe e também... A gente procura também não rotular aqui em casa, né? Porque às vezes vem aquela pergunta, e os ciúmes? Eu não vou chamar uma reação dela de ciúmes, eu não quero colocar num rótulo, pode ser outra coisa também. Sim. Claro que a gente vai dar esse significado, é mais fácil de pôr uma palavra para descrever, mas pode ser frustração, pode ser tristeza, pode ser carência, pode ser um monte de coisas que estão correlacionadas com ciúmes. Sim. Mas isso a gente evitou e evita fazer de rotular. Ela vai ainda ter essa educação sobre o sentir, né? Educação emocional, dar nome para aquilo que ela sente, mas a gente evita fazer isso por ela, entendeu? Eu acho que uma coisa que a gente faz muito aqui em casa é tentar elaborar no sentimento, né? Naquele momento. Então, o que você está sentindo? Aí, eu estou sentindo isso. Por quê? E aí, você já coloca a criança para pensar e para entender, mas por que será que eu estou sentindo assim? Então a gente estimula isso muito na Liliu, dá pra ver que ainda tá cedo, que ela, ela busca a referência, Às vezes ela não sabe nomear. Ela não sabe nomear, é normal. Mas assim, os primeiros 3 semanas então foram as semanas mais intensas nesse sentido. E eu só voltando naquilo que eu estava falando, não tem problema também se na sua família está sendo diferente. Cada família vai ter uma experiência completamente única, porque não tem pessoas e crianças iguais, então não tem certo ou errado. O que a gente está compartilhando aqui é a nossa experiência e não julgando a experiência dos outros, porque assim poderia ter sido diferente, né? O que a gente está sentindo agora já, eu acho que você pode falar, mas é um pouco mais a integração, né? Total, eu acho que o primeiro mês foi o mês real, assim, as primeiras 3 semanas foi o mais desafiador desse choro sentido, que rolava assim por mais de meia hora, às vezes ela dormia chorando, ela chorava até cansar e dormir. E, não tinha o que fazer, a gente colocava no colo, ela conseguia o que queria e continuava. Então era muita coisa ali naquela cabecinha, muitas novas sinapses acontecendo e a gente deu tempo ao tempo. Às vezes eu chorava junto, porque eu mexia comigo também, né? Então, às vezes quando vinha esse choro sofrido, eu falava, mas aí vinha aquela culpa, aquele negócio. E, gente, respira, tá tudo bem. É importante que a gente fale pra nós mesmos, né, como pais, que tá tudo bem sentir, porque eles vão entender que também tá tudo bem, não ficar reprimindo, né? Claro, vem, mas deixa passar, né? Não vai ficar alimentando aquilo, mas eu também me sentia um pouco bagunçada, batia aquele negócio do puerpério e às vezes eu chorava junto. Eu acho que um ponto importante nisso, a gente está falando da relação entre os dois, mas também a relação que acontece na família, com a gente. Eu e a Ju, a gente estava falando sobre isso ontem à noite, né? na importância da gente se cuidar individualmente também, como casal e como família. Na medida do possível, né? Porque é bem complexo achar um tempo na rotina pra gente, mas dá pra ser. Não, dá, e principalmente assim, no início, para mim foi muito, muito, muito importante eu ter mantido a minha rotina, por exemplo, de treino. Para eu ter conseguido dar mais atenção aqui em casa e estar com uma cabeça boa aqui em casa. Então, nos momentos que a gente normalmente foge,
ou cansa, ou não quer aquilo, muitas vezes, naqueles momentos, o nosso autocuidado é o mais importante. Então eu tive muito isso nas primeiras 3 semanas, que foi as mais desafiadoras, e aí eu deixei por conta porque na verdade não é, né? Mas por muito trabalho, por sono, não é excessivo, é o contrário. Privação do sono. Por muita privação de sono, eu deixei de fazer aquelas coisas que me faz bem e senti muito isso. Então assim, eu acho que a gente tem que sempre olhar, obviamente, para a relação entre os irmãos. A gente tem que, obviamente, nos doar o máximo possível, mas essa doação da nossa atenção, ela tem muito mais qualidade se gente como pai e mãe e casal, se a gente está se cuidando também. Eu quero até pegar num ponto que é a romantização do cansaço na maternidade, né? Então, se você tá exausta é porque você é uma boa mãe. Agora, se você tá descansada, é porque você tirou um tempo pra fazer uma massagem, porque você tirou um tempo, sei lá, pra tomar um banho mais longo, pra ir no cabeleireiro. Ai, nossa, mas ela não devia, ela tinha que estar cuidando. Gente, vamos parar com isso, né? Então, assim, não vamos relacionar cansaço, exaustão, entrega em quantidade de tempo com ser uma mãe melhor ou pior. Porque a gente sabe não que existe. E tem o lado também, exatamente, quanto presente você está naquele momento que você está com a qualidade da sua presença. com a criança. Então eu fico muito menos com o Liam no meu colo do que como eu ficava com a Liliu. Que eu acho que naquela época eu tinha mais, né, disponibilidade. Hoje em dia, às vezes se tem alguém da rede de apoio aqui, fica no colo mesmo e, tá tudo bem, é o que dá pra fazer, porque eu também tenho outras coisas, eu também tenho o meu momento que eu vou, seja 5, 10 minutos pra fazer o que eu quiser por mim. Então é importante a gente se lembrar disso. Não se culpe, não se julgue, mãe, por você ter uma rotina individual. Você precisa dela. E também não se julga se o seu momento não tá dando pra fazer nada, que você não tá dormindo, não tá se cuidando. Cara, vocês viram? Tudo é fase, né? Nossa primeira filha, eu me relaxei, larguei por opção e, beleza, agora dessa vez foi diferente. Não, e até se não for por opção, né? Muitas vezes você tá sentindo que você não tá... existe mãe solteira, existe... hoje eu falei... Mãe solo, desculpa. Hoje eu tive uma reunião com uma mãe que estava com um filho em quarentena, né? E sem rede de apoio. E assim, essa pode ser a sua situação, então também não se julga se de fato... Você não tá fazendo, né? É isso, tudo são fases. O que a gente tem que tentar lembrar... O que me ajuda muito quando eu estou saindo muito do eixo, eu passei um mês muito fora do eixo, do meu normal, e eu tento me lembrar agora, faz parte, tudo é aprendizado, não era o que eu queria, mas foi o que deu. E aí agora o importante é que eu saiba voltar pro meu normal, que eu também, isso reflete neles. Então a gente tá falando tudo isso, a gente deu essa pequena volta pra falar que o nosso estado reflete em como nossos filhos vão estar. Demais, demais. A gente não é obrigado a estar bem o tempo todo, mas é importante a gente ter aquela sensibilidade de falar, vamos voltar, isso é importante pra todos, pra harmonia da casa. Tem fases que vão ser desafiadoras, que a gente não vai estar legal. Converse sobre isso com seus filhos de um jeito que eles possam, né, minimamente entender, nem sempre eles vão ter a maturidade suficiente, mas não deixe de conversar. E conversa entre casal também. Entre casal. Então, assim, com a chegada do Liam, a gente sente que foi fluindo melhor conforme a gente deixou as coisas acontecerem, conversando muito com a Liliu, dicas que deram certo aqui, talvez te ajudem daí. Eu sempre enalteço ela, então quando ela faz alguma coisa, Liam, olha só, sua irmã aprendeu a comer sozinha. Você vê que legal, um dia você vai aprender também. Que eu percebo então falo como ela pinta bem, como ela brinca. E uma coisa que eu percebo com isso é que hoje em dia ela pede pra contar pro irmão. Ela, mamãe, conta pro meu irmão o que eu tô fazendo. Então eu enalteço ela, as qualidades dela. Às vezes quando ela faz uma coisa que não é tão legal, eu falo, filha, olha só, vamos se perceber, você tá sendo um exemplo pro seu irmão, sem botar pressão também, sabe? Mas, poxa, você sabe fazer diferente disso, vamos lembrar. Então é aquela conversa que eu falo pra vocês, eu faço muito isso e quando ela chega no ambiente que eu tô, trocando ele, às vezes ela quer ajudar, às vezes não, mas na maioria das vezes ela quer interagir, ela quer ajudar. Daí eu falo, olha, seu irmão tá me dizendo que ele te ama muito, filha, então eu vou meio que contando pra ela as coisas que ele tá pensando e ela fica tão feliz, gente, é tão bonitinho. Então...
Ela também vem na escola. Vai na escola, filha? E o gatinho também. O Liam perguntou quando é que ele vai na escola também. É quando ele tivesse maior. Quando ele estiver maior? Eba, irmã! Ele ficou muito feliz, filha. Oh, ele fica tão feliz, filha. Com carinho. Oh, meu amor. A gente te ama muito, tá bom? Que abraço gostoso. Obrigada por tanto carinho. É muito fofinho, Liam. Ele é? Você também. Você também. Olha, uma Peppa. Uma Peppa. E a Peppa é fofinha também? Mesmo quando eu não posso dar o colo, que às vezes ela quer o colo na mesma hora que ele tá, ela, mamãe, põe, né, ali e tal, quando tá a Lívia aqui, por exemplo, que ela ama de paixão e a Lívia tá com ele no colo. Tia Lívia, põe ele pra deitar, vem brincar comigo. Mas então a gente normal, tenta falar, vamos todos juntos. Hoje em dia ela já fala, vamos brincar, traz o meu irmão. E ele fica sentadinho, às vezes dá pra levar junto e tal, a gente senta no chão, brinca. Então eu tento incluir ambos, sabe? Quando eu tô com ela, eu falo, filho, olha a sua irmã aqui, nananã, e fico conversando. E vice-versa, né? Quando ele tá, eu falo, filha, ele tá muito feliz que você tá aqui do lado. Ele perguntou quando que ele vai poder um dia ir pra escola, se você vai dar a mãozinha pra ele. Então eu vou criando esses diálogos pra que eles se sintam incluídos. É uma coisa que eu criei da minha cabeça, mas que eu acho que tá tornando a experiência leve. Já notei olhares, né? Às vezes os olhares dizem muito. Ontem eu cheguei em casa, a Liliu tava no carrinho, minha mãe tava junto. E daí a minha mãe viu o Liam, né? Quando chegamos em casa. E foi pegar ele no colo, né? Enfim, alguma coisa assim que ela foi dar atenção pra ele. A Liliu só ficou assim. Tipo, com um olhar perdido. Um tempo. Daí nessas horas eu já quebro, sabe? Eu olho e falo, filha, então! Aí eu falo alguma coisa, eu não lembro o que eu falei exatamente, mas eu dei uma quebrada naquilo e eu já notei esse olhar pra Lívia também. Quando a Lívia chegou e foi falar com o Liam, ela ficou. Então olhares acontecem também, viu? Ai, gente, teve momentos que foram bem assim, que a gente fica frustrado, que a gente fica cansada, exausta, aquela coisa toda, mas é um dia de cada vez. Se tá perrengão aí, se vocês estão passando apuros, converse, respire, tenha o seu autocuidado pra gente estar bem pra eles, mas as fases vão mudar, as fases vão passar, da mesma forma como a gente tá agora um pouquinho mais suave na nave, a gente sabe que às vezes daqui a pouco vai mudar e a gente vai ter que ir ali de novo, se doar mais ainda e reentender uma nova fase que faz parte. Eu acho que a principal lição que cada vez mais está presente na minha vida é que quanto mais a gente está entregue àquele momento, ao momento que está acontecendo, o momento presente que a gente tanto fala, mais qualidade a gente vai ter na nossa vida, porque crianças pequenas, 2 crianças agora, tudo muda o tempo todo. Quando eu falava assim, cada semana é diferente e com 2 crianças, cada semana é diferente, cada fase deles é diferente. Então, para você poder, eu acho que ter uma boa experiência sendo pai ou mãe, é também você saber se entregar um pouquinho e deixar um pouco de lado o pensamento futuro, toda aquela cobrança, aquela ambição e saber se engajar no momento presente. E também nunca se enganar e achar que se tá tudo bem agora, amanhã também... Não é que... né? Tô ali, Na verdade eu tô falando que tá tudo bem, mas se tudo fica confortável demais, aproveita, curte, Sim. mas não se frustra se no dia seguinte não vai ser diferente. Mais. Exatamente. Isso faz parte da vida. A nossa vida é muito parecido com a educação de uma criança. Você está vivendo várias fases num tempo mais enxuto e a nossa vida a gente vai vivendo várias coisas. E eu acho que a nossa principal ferramenta para a gente ter uma vida boa é saber lidar com a adversidade, é saber ter flexibilidade para poder encontrar satisfação em algo que é diferente daquilo que você teve ontem. E para mim está sendo um desafio muito gostoso e principalmente todo dia quando eu vejo o Liam interagir mais, eu tento assim, eu tenho meu momento com ele de manhã normalmente e tento perceber o que de fato está acontecendo. Fico muito feliz quando eu começo a ver ele agora que ele está respondendo, está olhando pra gente. Sorrindo de volta. E eu já posso dizer que pra mim os momentos assim mais incríveis são quando ela vira e fala mamãe. Aí eu, oi, às vezes, né, já fala mamãe 1000 vezes. Aí fala,
te amo, eu amo. Ah, incrível. E ela fala isso pra ele, né? Mamãe, fala pro meu irmão que eu amo ele. Eu falo, filha, você pode falar pra ele. Aí ela chamava ele de filho no começo. Não, filha, você tem que chamar de irmão, tá? Ela falava, filho? Não, a mamãe chama ele de filho, mas é o Liam, ele é seu irmão. Daí ele, irmão, a Liliu te ama, irmão. Ele é tão fofinho, dela fica, ele é tão fofinho, né, mamãe? Ele é tão fofinho, mas isso veio depois, tá? Pode ser que o começo de vocês tá enlouquecido, ou começou bem e ficou enlouquecido, e a gente nunca sabe. Tá tudo bem. Né? Lembrei de uma coisa, que o Krika foi muito bom em falar pra ela, que o irmão não vem pronto pra brincar, né? Porque eu acho que às vezes a irmã, o irmão mais velho, acha que vai chegar o irmãozinho, a irmãzinha que vão brincar. Então isso você fez, eu acho que foi muito sensato de falar que ainda, né, não brinca, talvez não responda muito aos estímulos. É o que eu falei, a gente brinca de uma maneira diferente, né? Ele não é pra brincar, pra gente levar pro quarto e brincar, a gente tem que aprender a estimular o irmão para aprender a brincar, né? Então, sim, isso foi válido, porque senão acho que às vezes a criança se sente muito frustrada. A criança acha que é uma boneca, que já pega, leva pro quarto não é verdade que nem quando ele chegou. Ela falava, quando almoçava no começo, falava, mamãe, posso dar pro meu irmãozinho? Eu falava, filha, ele é um bebezinho, ele mama, ele toma leitinho só, ele vai começar a comer depois, quando ele crescer mais um pouco. Então tinha algumas coisas que ela queria reproduzir igual a boneca mesmo, sim, sabe? Então isso eu acho que foi algo bem válido que a gente fez. Agora me conta como foi, o que te ajudou, eu acho que é válido que a gente fale como que a gente lidou, né? Porque pra mim tudo é aprendizado, tudo é lição e vale a gente compartilhar aquilo que a gente aprendeu. Não que exista uma receita de bolo, mas eu acredito muito no poder de compartilhar experiências e te agradeço por estar aqui. Se eu esqueci de falar alguma coisa, a gente fala em algum outro vídeo, mas acho que basicamente é isso. Né? Saúde. Um beijo. Até Tchau. mais.